e boa noite a você que a partir de agora está no Jornal Paranaíba. Estes são alguns destaques de hoje. Idoso bebe, dirige e atropela mãe e filha na Rondon Pacheco. Polícia Rodoviária intensifica patrulhamento nas rodovias estaduais e federais para a festa em Romaria. Promotor de Justiça do Meio Ambiente vai protocolar ação civil para fiscalização de animais soltos na rua. Simpósio fala sobre os avanços das pesquisas e os bons resultados no uso do pó de basalto nas lavouras. Hoje, segundo a polícia, um idoso teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ele causou um acidente grave, bateu em 2 carros e atropelou 2 pessoas, mãe e filha, que estavam andando perto da calçada. As 2 foram atendidas em estado grave. Um idoso de 82 anos que dirigia este veículo cinza ficou em estado de choque após bater em 2 carros e atropelar 2 pedestres, mãe e filha, que estavam perto da calçada na Avenida Rondon Pacheco. Elas foram socorridas em estado delicado. Ela teve um trauma crânioencefálico, que é o TCE, moderado na cabeça, então teve um corte contuso acima do cílio esquerdo, teve perda de consciência, então o estado dela é um pouco mais delicado. No momento da chegada das viaturas, ela já estava consciente, porém muito confusa. O atropelamento ocorreu quando o motorista tentava fugir após bater em um carro parado no semáforo. Nessa tentativa de evadir, ele pegou a Rondon em alta velocidade pelo lado esquerdo em direção ao Praia Clube. Na tentativa de fazer a curva, ele perdeu o controle, colidiu, atropelou 2 pedestres que estavam paradas para poder ali em frente à drogaria e simultaneamente ele colidiu no veículo que se encontrava estacionado. De acordo com a Polícia Militar, este veículo teria sido o causador dos acidentes. Depois de bater em 2 carros de passeio e 2 pedestres, ele ficou com a frente dessa forma, destruída. Repare na distância de onde ele parou para onde começou o acidente. O idoso tinha ingerido pequena quantidade de bebida alcoólica, segundo a polícia. Ele concordou em fazer o teste do etilômetro, né? Foi constatado uma pequena porcentagem, não tão alta para que seja tomada uma providência de prisão, mas vai ser feita a infração. E devido à lesão corporal nas vítimas, a gente vai fazer o TCO dele. O movimento era intenso na Rondon, horário de pico, mas o trânsito não foi interditado. O motorista poderá responder por lesão corporal. Em Presidente Olegário, a polícia prendeu o ex-companheiro da mulher que foi morta numa rua da cidade quando andava empurrando o carrinho com o filho. A mulher foi atingida pelo menos 4 vezes pelos tiros. Durante exame de legislação para retirada de carteira de motorista em 7 Lagoas, a Polícia Civil prendeu um homem que estaria burlando a prova com a utilização de um ponto eletrônico. Ele disse que é semi-analfabeto e teria pagado para fraudar a prova. No centro de Uberlândia, um homem estacionou o veículo e foi abordado por 2 pessoas armadas. Os 2 exigiram que o homem entregasse a chave do carro e fugiram, levando o veículo. Os policiais não conseguiram prender os bandidos. O governo federal lançou hoje o PAC, novo Programa de Aceleração do Crescimento. O programa vai direcionar mais de 170 bilhões de reais em Minas Gerais em obras e serviços. Vamos conversar com o João Camilo. Boa noite, João. Uberlândia e região precisam desse dinheiro para investir em malha viária, não é isso? Precisam e muito, viu? Notícia boa para muitos motoristas. Leal, boa noite para você e para quem nos assiste no Jornal Paranaíba. Entre as melhorias na malha rodoviária aqui no estado, incluídas no novo PAC para serem custeadas com recursos públicos, está a adequação da travessia urbana na BR-365 aqui em Uberlândia. Essa obra que inclusive já está em andamento. Além disso, as obras no trecho da BR-262 entre Uberaba e Betim estão na lista divulgada nesta nova edição do programa, mas dessa vez sem previsão de recursos públicos. Rodovia que liga o Triângulo Mineiro até a capital do estado também receberá investimento do setor privado por meio da nova concessão. Pelas informações divulgadas até o momento, o novo governo deverá dar continuidade ao processo de relicitação da BR-262. No entanto, até o momento, esse edital não foi publicado para a segunda tentativa de concessão da rodovia.
que continua sob responsabilidade da Triunfo Consebra até novembro deste ano. Leal, a gente continua acompanhando todos esses recursos e investimentos que devem impactar aqui nossa região. A gente continua acompanhando também essas obras e as novidades na nossa programação. Volto com você no estúdio. Ok, João, obrigado. Boa noite. Bom final de semana. 2 caminhões bateram e pegaram fogo na BR-365 em Uberlândia. Os motoristas morreram queimados. Vídeo feito por um motorista que passava pelo local pouco tempo depois da batida mostra os veículos em chamas. Os 2 motoristas, Francisco Carlos Daniel, de 57 anos, e Romeu Gomes Ferreira, de 59, morreram no local. Os corpos foram carbonizados. Os 2 caminhões baú ficaram destruídos. As cargas de alimento, limpeza e eletrodomésticos também foram consumidas. Funcionários da empresa responsável pela administração da rodovia trabalharam bastante para fazer a retirada do material queimado. Uma pá carregadeira foi usada aqui no local. Depois de 3 horas de muito trabalho, começou o trabalho de retirada dos destroços. Um caminhão guincho foi usado para fazer esse serviço, mas os funcionários tiveram bastante dificuldade. A batida envolvendo os veículos aconteceu na altura do quilômetro 647, na BR-365. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das carretas que veio de Cuiabá, Mato Grosso, perdeu o controle e invadiu a contramão. A batida foi de frente e muito violenta. Nós suspeitamos que provavelmente o motorista da carreta que invadiu a pista contrária ou pode ter sofrido um mal súbito ou provavelmente pode ter dormido, porque não foi verificado na pista que ele vinha nenhum vestígio de uma colisão anterior ou uma marca de frenagem ou de derrapagem que possa indicar que ele tentou desviar de alguma coisa ou colidiu com outro objeto antes. Trânsito no local ficou interditado em meia pista até a retirada das carcaças. Os corpos carbonizados foram encaminhados para o IML da cidade. As equipes da PRF estiveram no local realizando a segurança viária e orientação de trânsito, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiro, da perícia da Polícia Civil e da concessionária realizavam o atendimento e a limpeza da rodovia. E no próximo bloco, a operação apreende quase 300 quilos de cocaína e pasta base, que estavam em uma fazenda em Ituiutaba. Daqui a pouco aqui no seu Jornal Paranaíba, agora você vê imagens ao vivo da Avenida Floriano Peixoto, em Uberlândia. São 7h30, fica aí, a gente volta já. Uma operação conjunta realizada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil apreendeu hoje quase 300 quilos de cocaína e pasta base que estavam em uma fazenda em Ituiutaba. 5 pessoas foram presas, carros e motos foram apreendidos. Posto da Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia. As imagens mostram os policiais rodoviários retirando debaixo da carroceria, num fundo falso de uma caminhonete, tabletes de cocaína. Os agentes interceptaram o veículo na BR-365 em Ituiutaba. A equipe suspeitou que ele estava fazendo tráfico de drogas, porém não foi localizado no veículo. Foi realizado um monitoramento desse veículo, quando a equipe percebeu que ele adentrou uma chácara, ficou algumas horas nessa chácara, saiu, acessou a rodovia BR-365 sentido Uberlândia. De imediato foi montada uma operação, onde foi realizada a abordagem desse veículo no posto da Polícia Rodoviária Federal de Uberlândia. Foram encontrados 47 quilos de cocaína. Depois de verificar a caminhonete e diante das informações repassadas pelo motorista, a Polícia Rodoviária Federal pediu apoio da Polícia Militar e Polícia Civil de Ituiutaba para monitorar a chácara de onde o veículo havia saído carregado com a droga. Outros 230 quilos de pasta base de cocaína e cocaína foram encontradas dentro de tambores que estavam enterrados no galinheiro e dentro desse pneu. Uma máquina de contar dinheiro e uma pistola 9mm com carregadores também foram apreendidas na chácara. Um duro golpe contra o tráfico de drogas em nossa área de atuação, uma quadrilha perigosa cujos integrantes, vários, tinham passagens criminais. A polícia acredita que essa droga é a chamada droga de atacado. Comprada em outros países através de narcotraficantes, é trazida para o Brasil. Aqui, repassada para atacadistas de pequeno e médio porte. Ela seria fracionada e revendida aos usuários.
A pasta base apreendida nessa operação renderiam mais quantidades de cocaína. O refino dessa droga será investigado pela Polícia Civil, onde ele seria realizado, e bem como o destino e a origem. A Polícia Civil vai investigar a origem, destino, outros integrantes da quadrilha. Desenhos e símbolos vão ajudar a polícia na identificação da origem do material. Possivelmente aí é para identificar a origem da droga e também a qualidade da droga. Vale lembrar também que temos aí pasta base e cocaína. Então temos 2 tipos da droga aí. E durante a tarde, mais drogas foram encontradas. Foram mais de 500 quilos de pasta base e cocaína apreendidas, dando sequência a esta operação entre as forças de segurança na região de Tuiutaba. Muitas pessoas ainda vão andando ou de carro para a Romaria neste fim de semana. A Polícia Militar Rodoviária intensificou o patrulhamento nas rodovias estaduais e federais na região do Alto Paranaíba. Vamos às informações com Ana Paula Lemos. Olá, Ana, boa noite. Boa noite para você também, Alexandre. Boa noite a todos. Desde ontem aumentou bastante o fluxo de veículos e de pedestres para pontos turísticos religiosos da nossa região. Dessa forma, rodovias tais como a MG 060, MG 190, LMG 726, MG 223, MGC 354 e BR 352 terão a fiscalização intensificada. A medida é para preservar a vida e a integridade física e patrimonial dos usuários das vias. Segundo a Polícia Rodoviária, é extremamente necessário que medidas preventivas sejam adotadas pelos próprios usuários das vias, como não ingerir bebida alcoólica antes de assumir a direção de veículo. Volto com você, Alexandre. Um excelente fim de semana. Muito obrigado, Ana. Boa noite para você. Veja como fica a previsão do tempo para o final de semana em Uberlândia e região, com Amanda Souza. Olá, muito boa noite, Leal. Boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra mais um dia sem presença de nuvens carregadas em grande parte do Sudeste, principalmente em Minas Gerais. Por conta da presença da massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades, não há condição de chuva tão cedo. Para amanhã, sábado, o tempo firme vai se espalhar por todo o estado de Minas. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, céu claro, ensolarado, sem muita presença de nebulosidade e ainda com altas temperaturas em pleno inverno. O dia deve começar com mínima de 18 graus em Uberaba, à tarde pode fazer até 34 graus em Campina Verde. E com esse calorão todo, o ar vai ficando cada vez mais seco. Importante manter a hidratação. Índices de umidade relativa do ar que podem ficar abaixo até dos 20%, considerado já um estado de atenção. Durante este sábado não há condição de chuva, temperatura máxima de 33 graus em Campo Florido, 33 também em Delta. Em João Pinheiro pode fazer 31 graus à tarde, em São Gotardo, máxima prevista de 30 graus. Em Uberlândia não há condição de chuva nem no sábado e nem nos próximos dias. O final de semana vai começar ensolarado com máxima de 30 graus. No domingo, Dia dos Pais, tempo firme e garantido também, máxima de 29 à tarde, segunda e terça-feira, nada de chuva. Temperatura máxima que ainda deve chegar facilmente aos 27 até os 28 graus. Ou seja, nada de chuva por enquanto e ainda altas temperaturas. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo. Hoje foi dado o pontapé inicial para as comemorações dos 135 anos de Uberlândia. A Prefeitura lançou uma campanha e uma bandeira poderá ser assinada pelos moradores durante o mês de agosto. O convite para participar do início das comemorações dos 135 anos de Uberlândia emocionou seu Renato. Ele veio da Bahia há décadas e escolheu Uberlândia para viver. Foi um dos convidados para assinar a bandeira da cidade, que ficará exposta na fachada do Teatro Municipal no dia 31 de agosto. Quem vem em Uberlândia não quer sair. É uma cidade boa, gostei de Uberlândia, é uma cidade que quem vem passear não tem vontade de voltar. A bandeira terá mais de 200 metros quadrados para que os moradores de Uberlândia que queiram possam deixar a assinatura registrada nela. Daqui 50 anos, eu, por exemplo, não estarei mais aqui. Mas aqueles que estiverem poderão ir lá no Centro Cultural e lembrar desse momento, com a sua assinatura lá. Então esse é o significado.
Uberlândia somos todos nós. Depois das assinaturas, todas as partes dessa bandeira serão costuradas e se transformarão na bandeira gigante de Uberlândia. Hoje, a primeira remessa de assinaturas foi feita na sede da Prefeitura Municipal. Participaram da cerimônia estudantes da rede pública de ensino, professores, líderes religiosos, políticos e profissionais da comunicação, como a jornalista Mônica Cunha, que está à frente do programa Manhã Total. Então, eu sou filha de Uberlândia, tenho muito orgulho dessa cidade, porque foi onde eu aprendi principalmente a profissão. Aprendi a paixão pelo cerrado e aprendo tanto até hoje. Estar para mim aqui hoje foi um momento de muita emoção, assinar um pouco de mim na história de Uberlândia. Cada pedacinho desta bandeira vai para um local diferente aqui da cidade de Uberlândia. Ao todo, são 48 partes similares a esta aqui, ó. Que esta, no caso, já foi assinada, mas as outras serão assinadas e autografadas por diversas pessoas aqui da cidade. Antes disso, elas serão colocadas em branco nesses locais que serão distribuídos aqui na cidade de Uberlândia. Passarão pelo Parque do Sabiá e por instituições escolares. Depois disso, todas essas 48 partes serão unidas e formarão a gigante bandeira da cidade de Uberlândia. A bandeira percorrerá esses locais até o fim de agosto. No dia 31 deste mês, ela será exposta na fachada do Teatro Municipal e depois irá para o Museu Municipal. As pessoas vão notar que a bandeira não tem a cor perfeita da bandeira de Uberlândia. O azul é mais claro para que a assinatura possa aparecer. Então, a nossa assinatura é que vai fazer a cor da bandeira. Então, é importante que as pessoas assinem um pouco maior, coloquem o nome de mais pessoas, porque a intenção é que tenhamos, de fato, o nome de muita gente e registrado para sempre, mas um nome grande. E no próximo bloco, o promotor de Justiça do Meio Ambiente vai protocolar ação civil para fiscalizar animais soltos na rua. Daqui a pouco, aqui no Jornal Paranaíba, são 7h44. Fique com a gente, fique com a notícia. Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Breno Lins, disse que até o final deste mês vai protocolar uma ação civil para cobrar maior rigor na fiscalização de animais soltos nas ruas de Uberlândia. Os detalhes com a Clarice Bernardes. Boa noite, Clarice. Oi, Alexandre, boa noite para você e boa noite a todos. Esse pedido de maior rigor na fiscalização acontece por parte dos órgãos públicos justamente por causa do grande número de ocorrências de acidentes registrados aqui na cidade de Uberlândia envolvendo animais de grande porte pelas ruas aqui da cidade. Inclusive, a gente já teve noticiado aqui mesmo na TV Paranaíba diversos casos, né? Além do grande perigo para os moradores da cidade, há risco também para os animais que estão soltos. Em julho, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros um animal também. Os problemas têm ocorrido principalmente na zona oeste da cidade de Uberlândia. Um registro foi feito no bairro Morada Nova, onde eu acabei de citar que o Corpo de Bombeiros retirou inclusive um cavalo que caiu em um buraco e acabou machucando neste bairro. Por recomendação do Ministério Público, a Prefeitura também fez um projeto de lei para que os animais de grande porte sejam doados para produtores rurais para retirá-los do perímetro urbano aqui da cidade de Uberlândia. O projeto foi aprovado hoje em segundo turno já na Câmara Municipal. Além disso, o promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente disse que já iniciou uma discussão com os vereadores e também quer propor para que as carroças sejam proibidas de circular no perímetro urbano aqui da cidade de Uberlândia. Leal. Ok, muito obrigado. Boa noite, Clarice, para você. Nós vimos imagens aí também de uma idosa que morreu depois de bater a moto em um cavalo. A área externa de uma casa em Uberaba ficou completamente destruída após um incêndio na madrugada de hoje. O incêndio começou por volta das 4h30 da manhã. Laís foi a primeira da família a ser acordada com todos os cômodos da residência tomados pela fumaça. 4 pessoas estavam na casa quando o incêndio começou. As chamas se alastraram rapidamente. Vizinhos e amigos se mobilizaram na tentativa de ajudar.
Eu tava tossindo muito, aí eu abri o olho, aí eu vi o fogo, aí o menino que dormia junto comigo, do lado, eu acordei ele falando, tá pegando fogo. E nós achou que, como o fogo tava muito alto, nós achou que era na cozinha, nós achou que era o botijão de gás. Nós, todo mundo correu para desligar o botijão de gás, chegou na hora da cozinha, viu que o fogo não era dentro de casa, era do lado de fora. Aí a geladeira explodiu, nós saímos correndo, acordando todo mundo da casa, para todo mundo sair, nós ligou pro corpo de bombeiro, e eles foram instruindo a gente a poder apagar o fogo do lado de baixo. Só que na hora que nós estávamos apagando fogo, a madeira começou a pegar fogo do lado de cima, e do lado de cima a gente não deu conta de apagar. O incêndio foi na área externa da casa. Geladeira, móveis e até o telhado ficaram destruídos pelo fogo. O combate às chamas no telhado e o rescaldo feito pela equipe do Corpo de Bombeiros duraram cerca de 1 hora. Ainda não se sabe as causas do incêndio, mas os militares suspeitam que as velas acesas que estavam no altar religioso, ao lado das geladeiras, tenham causado todo o dano. Ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Uberlândia realizou hoje um simpósio para falar sobre os avanços das pesquisas do uso do pó de basalto nas lavouras. Uma das experiências aconteceu em uma fazenda da Prefeitura cedida à UFO. O pó de basalto foi usado em 5 hortaliças e em pastagem. Os resultados considerados positivos. O objetivo do simpósio foi o de estimular e debater a utilização de remineralizadores de solo e bioinsumos na produção agrícola, trazendo resultados de pesquisas e práticas com o pó de basalto, por exemplo. Remineralizadores são rochas ou outros minerais que melhoram a fertilidade do solo. Tração de resultados do uso do pó de basalto, em especial pela Prefeitura Municipal, pela equipe da Secretaria de Agronegócio, que está fazendo experimentos em parceria com a UFO já há 2 anos, e nós estamos trazendo aqui hoje os nossos resultados. E nós temos também os bioinsumos, que otimizam o uso do pó de basalto na agricultura. Uberlândia ganhou a denominação de primeiro polo agromineral verde do Brasil, ministro Alisson Paulinelli, por conta dos trabalhos e fomento na área. Uma das experiências aconteceu em uma fazenda da Prefeitura, cedida à Universidade Federal de Uberlândia, e também na Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, a FERUB. O pó de basalto foi usado em 5 hortaliças e também em pastagem. O resultado, considerado positivo, foi tema de uma das 4 palestras do evento. De hortaliças, praticamente todas elas apresentaram algum incremento em produtividade, mas especialmente por se tratar de um remineralizador de solo, nós tivemos aí incrementos na parte nutricional do solo, alguns nutrientes e minerais importantes, que hoje nós dependemos exclusivamente do mercado externo, de importação desses produtos. A gente teve aí uma melhora significativa no solo também. A utilização do pó de basalto e outros bioinsumos demonstra que existe uma melhoria da produção pela área. Mas não só isso, é preciso também haver um manejo. Os resultados apresentados aqui tendem a levar essas informações para a produção em todo o país. E nós não queremos substituir os fertilizantes químicos, os fertilizantes solúveis. Nós queremos apenas melhorar a eficiência desses insumos. E buscar uma agricultura mais saudável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista nutricional, os alimentos. O chefe da Divisão de Agricultura Conservacionista do Ministério da Agricultura ainda espera que essa prática seja incentivada por políticas nacionais, algo que já tem discussões no Congresso envolvendo a bancada ligada ao agronegócio. E a gente cuidando de fazer o bioinsumo aqui, que é mais saudável para a terra, para a gente, ele é muito melhor. Então isso tem que se tornar de fato uma política agrícola nacional. Tô indo, gente, te vejo na segunda-feira. Um bom final de semana para você, na fé. Sem ela não se anda. E como hoje foi dado o pontapé inicial para as comemorações dos 135 anos de Uberlândia, a gente termina com imagens do Teatro Municipal, que recebeu nova iluminação. Noite boa. Tchau.